Aqui, ó, vamos falar sobre relações agora intraespecífica desarmônica, tá? De espécies iguais, mas que são forma ó, desarmônica. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a competição, turma. Ó, a competição intraespecífica, porque também tem competição de espécies diferentes, tá? O que vai acontecer aqui? Na competição, turma, por espécies iguais, tá? Elas vão competir por quê, ó? Pelo que, na verdade, que elas vão competir? São esses três fatores principais aqui que elas vão ter a sua competição. Território, alimento e principalmente aqui, ó, o parceiro sexual. Turma, chegou no período de cruzamento, turma, chegou, já era. A fêmea produziu o feromônio, o macho sente, o macho fica doido, fica descontrolado, ele quer porque quer reproduzir. Quem tem cachorro em casa que não é castrado, sabe que quando passa um vira-lata, uma fêmea, né, na rua, ele fica doido, principalmente no período nocivo dela, ele fica doido, ele sai correndo, bate no portão, ele quer cruzar, quer reproduzir, ele fica louco, porque ele tá ó, sentindo feromônio. Não sei se você já viu, né? Isso acontece aqui. Você que já viu. Ah, professor, por que o cachorro cheira o rabo do outro, né? Porque ele está sentindo aqui, ó, o feromônio, para saber se ela está no período nocivo. É por isso que um cachorro fica cheirando, entendeu? Falando que o rabo do outro, né? O bumbum do outro. Por isso que ele acaba cheirando, tá? E, turma, a competição é um fator que regula o tamanho populacional. Como assim, professor, regula o tamanho populacional? Geralmente, turma, a relação intraespecífica aqui, ó, desarmônica, né, de espécies iguais, a competição ela pode vir com dinâmica de população, porque ela vai regular o tamanho populacional. Por exemplo, aqui esses dois machos, ó, olha esses chifres aí desses veados, né? São bem pontiagudos. Então, esses veados, se eles se machucarem, baterem forte, perfurar, podem matar um ao outro. Se os dois se matarem, o que vai acontecer? Vai diminuir a população, porque não vai ter um deles para cruzar com uma fêmea. Eles brigam aí porque eles querem cruzar com a fêmea. A fêmea fica lá. Lembre-se que a fêmea tem a seleção sexual. A fêmea pode escolher pelo canto, pode escolher pela beleza e pode escolher pela violência, né? Ela vai olhar lá, fica de camarote, olhando os dois brigando, se matando lá, aquele que ganhar a competição, venha, vamos reproduzir. É assim que acontece. Né? Até falei para vocês do orangotango, né? No animal, é uma curiosidade imensa, né? O orangotango é a coisa mais bizarra que tem, porque orangotango ou chimpanzé? Mas acho que é orangotango. É a coisa mais bizarra, porque o macho que é dono da fêmea, na natureza é assim, tá? Na sociedade, não. Né? Nunca chame de minha, porque não é tua. Tá? Ninguém é dono de ninguém. Mas na natureza, lá o macho, ele é dono daquela fêmea, porque é dele, ele ganhou aquela competição e a fêmea vai ser dele. Então, o que acontece? Se vier um outro macho lá nessa espécie de orangotango, o que acontece? O macho perdedor vai ter que, ó, infelizmente, ter relações homoafetivas com o ganhador ainda perde a fêmea, entendeu? Então, ele vai ter relações homoafetivas, né? Ele vai ter que ter relações, né, anais com o macho e vai perder a fêmea. Então, vai ter muita competição, tá? Por companheiro sexual. Eles brigam muito para ver quem vai cruzar, tá? Quem chega primeiro e quem vai conseguir aquela fêmea. Já o canibalismo, tá? É quando a relação no qual um organismo se alimenta do outro, né, da mesma espécie, geralmente por falta de alimento lá, aí ele vai procurar, né, se alimentar daquele que estava próximo a ele. Geralmente acontece aqui com louva-a-Deus e com a viúva negra. Por que o Hulk não quis ficar com a viúva negra? Porque a viúva negra ia comer o Hulk, entendeu? Então não ia matar ele. Por isso que não deu certo, né? A viúva negra ia matar ele. Então, após a cópula, copulou, tiveram relações. O que acontece? A fêmea devora logo o louva-a-Deus, né? Geralmente no ambiente dos animais, principalmente de insetos, a aranha não é inseto, né? A aranha é um aracnídeo, né? No grupo dos artrópodes, vamos lá. Dos artrópodes, por exemplo, a fêmea vai ser maior que o macho, tá? Então, louva-a-Deus lá, a fêmea, ela é bem maior que o macho. Então, ela já pega e retira e devora a cabeça dele, tá? Então, lembre-se, na competição, brigam por território, alimento e companheiro sexual. Já o canibalismo não cai, tá? Porque é bem fácil matar uma outra espécie. Pô, já sabe, né? Que vai ser canibalismo. Aqui, ó. E ainda agora a relação de espécies diferentes desarmônica. A turma tem a competição. A competição interespecífica é entre indivíduos de espécies diferentes. O que vai acontecer aqui? Ó? Elas vão competir
por alimento, por território, tá? Por espaço. E, geralmente, turma, essa competição só vai ocorrer, ó, quando elas apresentam nichos ecológicos e habitat ecológico semelhantes, tá? Ah, professor, e se tem duas espécies? Elas têm o mesmo habitat, mas o nicho ecológico delas é diferente. Aí, turma, não vai ter competição. Só vai ter competição se o nicho ecológico for igual. Se aquilo que ela desempenha no ambiente for idêntico ao que eles fazem, aí vai ter competição. Se não, não há competição, se não tiver o mesmo nicho ecológico, tá? Espécies juntas no mesmo local, mesmo nicho ecológico, competição. Espécies separadas, não há competição. E a disputa, ó, pelo mesmo recurso ambiental é importante, né? Porque ele é um controle, ó, do tamanho da população. Então, quando essas espécies estão juntas, competindo, você vai ter essa dinâmica, né, de crescimento e diminuição da população. E quando uma competição, turma, é muito severa, o que vai acontecer com a espécie aqui? Ó? Tá? Se for uma competição muito severa, uma pode ser eliminada, extinta, e a outra vai ser o quê? Ó? Obrigada a emigrar, a mudar de lugar. Vamos supor que você tem lá 10 coelhos e 20 raposas. Então, você tem 10 coelhos, não tem alimento para todas as raposas. As raposas comeram todos os coelhos. E agora? Mataram os 10 coelhos. O que vai acontecer? Entraram em extinção os coelhos, não tem mais alimento. O que essas raposas vão fazer? Vão ser obrigadas a emigrar, tá? Então, nós vamos ter que se mudar, tá? E a mesma coisa acontece aqui, já vou deixar para falar, tá, David? A mesma coisa acontece aqui quando você coloca uma espécie exótica. Uma espécie exótica, turma, ela traz muito danos ambientais, porque uma espécie exótica, ela não tem predador. É uma espécie que vem de um outro local e foi introduzida num ambiente novo. Se ela não tem predador, ela degrada tudo mesmo. Um exemplo disso aqui é a abelha africana. A abelha africana, turma, se espalhou, veio da onde? Da África, né? Se espalhou pela América do Sul, América Central, América do Norte em 50 anos. 50 anos ela saiu da América do Sul e chegou na América do Norte. Por quê, professor, esse grande sucesso? Porque aquela abelha africana não tem predador, turma. Se não tem predador, não tem quem destrua ela, não tem quem se alimente dela, entendeu? Então, espécies exóticas são muito perigosas. Uma vez vieram, eu estava assistindo uma reportagem do Pré-Amar, que é que cuida das tartarugas, né, que vão desovar lá em Fernando de Noronha, e veio umas garças, umas aves do continente asiático, lá para Fernando de Noronha. E elas começaram a se reproduzir e desenvolver lá, porque tinha muito alimento, elas comiam as tartarugas. O que aconteceu lá com o Pré-Amar? Mataram todas. Arma. Eu lembro que saiu uma reportagem, Pré-Amar, que cuida dos animais, está matando pássaros. Turma, não é de lá elas não faziam parte lá de Fernando de Noronha. Elas não eram de Fernando de Noronha. Tem as espécies delas, não vão entrar em extinção. Elas vieram lá da Índia para cá, para a América do Sul, lá em Fernando de Noronha. Então, elas não eram uma espécie endêmica, era uma espécie exótica. A mesma coisa aconteceu lá quando o pessoal saiu do Equador e foi para Galápagos. Levaram boi, bode, e esses boi e esses bodes comeram toda aquela vegetação, todo aquele pasto e flores. E acabou o alimento das tartarugas gigantes. O que aconteceu com as tartarugas gigantes? Morreram. Né? Então, acontece muito isso. Vamos lá para as... E aqui, turma, ó, quando há uma competição, ó, quando as espécies estão cultivadas, ó, isoladas, quando você tem duas espécies diferentes e elas estão isoladas, o que acontece, turma? A densidade populacional dela vai ser normal. Elas vão apresentar ó, densidade populacional elevada. Por quê? Ó? Não está tendo competição. Olha aqui o desenvolvimento de ambas. Está igual. Elas estão em locais diferentes, elas estão separadas. Ó. Então, espécies separadas, não há competição. Agora, se você coloca junto nessas duas espécies, vai ter competição, turma. Uma vai se sobressair sobre a outra. Uma vai competir em relação à outra. Uma vai ganhar a competição sobre a outra. Né? A mesma coisa aqui no predatismo também. Tá? No predatismo acontece, porque a regulação do tamanho populacional. Por exemplo, aqui, você tem a presa e predador. Quando você tem muita presa, você tem muito alimento, os predadores vão se alimentar, tem muito recurso, e eles começam a crescer e se desenvolver. Só que o que acontece? Aumenta o número de predador, diminui o número de presa. Diminuir o número de presa, vai ter que diminuir o número de predador, porque não tem alimento para todos. Aí diminuir o número de predador. Opa, já não tem tanto predador se alimentando das presas. O que vai acontecer com as presas? Aumentar.
Ah, pá, tem muito alimento, o que vai acontecer com os predadores? Aumenta. Aumentou o predador, diminui o preso. Diminui o preso, diminui o predador. Diminui o predador, aumenta a presa. Vai ficar assim, ó, oscilando, ó. Tá vendo, ó? Olha a lebre e o lince, ó. Tá vendo como fica uma oscilação? Eles vão ficar oscilando. Entendeu? Essas espécies aqui, elas vão ficar nesse processo de oscilação. Porque acontece na natureza. Se você tem uma grande quantidade de predador, opa, se você tem uma grande quantidade de presa, você tem muito alimento, o que vai acontecer com a espécie? Ela vai ter muito alimento para ela crescer, se desenvolver, amamentar, né, gerar os filhos e vai crescer. Agora, se crescer o número de predadores, o número de presa vai ter que diminuir, porque é muito predador se alimentando de presa. Aí as presas diminui.